2024, o Projeto Florea recebeu 2 bolsas de jornalismo científico pela FAPESP, justamente para a gente aprender como ampliar essa comunicação científica. Esse edital se chamava Comunicar Ciência e ele era uma parceria da FAPESP com o Canal Futura da Fundação Roberto Marinho. Eu recebi uma formação voltada justamente para o jornalismo científico e depois eu pude colocar em prática e recebi uma série de orientações da equipe. Sobre a minha trajetória no Projeto Florea, eu entrei como voluntária justamente para auxiliar nas avaliações que eram feitas. Inclusive, a psicóloga Nádia vai explicar um pouco melhor sobre essas etapas. Então, com o tempo, eu fui me interessando mais pelo projeto, fui aprendendo mais coisas. E aí, depois de um tempo, eu fui treinada para fazer eletroencefalograma, que é uma das etapas justamente das avaliações. E foi algo muito incrível, algo novo e que, eu jamais pensei que eu teria essa oportunidade. Eu também aprendi a fazer uma parte do processamento de dados, que também foi muito interessante e desafiador. Consequentemente, nesse meio tempo, veio essa bolsa de jornalismo científico, que é a junção, Justamente, a divulgação científica, ela é a junção da ciência e da sociedade. Não existe ciência sem a sociedade, não existe sociedade sem ciência, mas às vezes não tem esse encontro, uma coisa não é traduzida para outra. Então, por isso que é tão importante, por isso que é tão necessário para que a gente evolua, para que a gente valorize a ciência e que a sociedade entenda como a ciência chega até ela, sabe? Então, é basicamente isso. Na primeira etapa, junto com a minha dupla Cássia Moraes, nós produzimos 3 videoreportagens. Agora, na segunda etapa, que eu segui sozinha, eu fiz um compilado do que a gente já produziu, com algumas entrevistas a mais e mais explicações sobre o projeto. Então, é isso que vocês vão ver nesse mini documentário. Então, eu sou Lizzie, eu sou professora doutora aqui no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Eu sou neurocientista do desenvolvimento e eu sou a pesquisadora responsável pelo projeto Florea. Eu sou escocesa, eu vim para o Brasil em 2018, trabalhei no Instituto de Psiquiatria da USP e agora consegui uma vaga como docente no Instituto de Psicologia. Então, o projeto Florea é um projeto de pesquisa sobre o desenvolvimento inicial de autismo e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, eu desenhei o projeto Florea para investigar o desenvolvimento inicial dessas 2 condições, porque quando eu trabalhei no Reino Unido, eu trabalhei bastante em um estudo longitudinal sobre bebês com histórico familiar dessas condições. E foi muito interessante. Então, nós sabemos, a partir dessa pesquisa e de outras pesquisas internacionais, que uma proporção grande desses bebês que têm histórico familiar de autismo e TDAH tem alguma dificuldade no seu desenvolvimento. Por exemplo, pode ser dificuldades de comunicação social, dificuldades no desenvolvimento da autorregulação, de funções executivas, dificuldades de sono, até dificuldades do desenvolvimento cognitivo e motor. Também nós sabemos que frequentemente esses bebês experimentam diferenças nas interações que eles têm com seus cuidadores no dia a dia. E essas interações são cruciais para o desenvolvimento de todos os bebês, com ou sem histórico familiar de autismo e TDAH. No Reino Unido, com base nessas evidências, foi desenvolvida uma intervenção preventiva para apoiar o desenvolvimento desses bebês. A intervenção é chamada iBasis. E mostrou essa intervenção funcionou muito bem, mostrou eficácia em melhorar o desenvolvimento inicial desses bebês no Reino Unido e também na Austrália. Mas aqui no Brasil não temos nenhuma evidência sobre o desenvolvimento desses bebês, nem
opções de intervenção preventiva para apoiar o desenvolvimento deles. Então, em 2021, quando eu ganhei o prêmio Jovem Pesquisador da FAPESP, eu desenhei esse projeto Floreia para investigar o desenvolvimento inicial desses bebês aqui no Brasil e também avaliar se essa intervenção na IBESAS funciona aqui no Brasil para esses bebês. Olá, eu me chamo Nádia, sou psicóloga, faço parte da equipe do Projeto Floreia e gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o nosso projeto. Então, primeiro as famílias elas fazem a inscrição no nosso site e aí eu entro em contato, explico sobre o projeto, como que vai ser a participação da família. A família aceitando, a gente faz a primeira avaliação que ocorre quando o bebê está com 6 até 11 meses e 28 dias. Nessa primeira avaliação, a gente faz tanto avaliação de rastreamento, a gente faz avaliação online e avaliação presencial. Tá? Na avaliação online, a gente tem questionários sobre o comportamento das crianças, então a gente fala sobre habilidade de enfrentamento, coordenação motora, expressão de linguagem receptiva, a expressiva também, questionário sobre o sono, alimentação. Então essa é a avaliação online. E na avaliação presencial, a gente faz uma avaliação que é de comunicação social e ela se chama CSBS. Então nessa avaliação de comunicação social, a gente apresenta o objeto para o neném e vê como é que ele se comunica através do gesto, do olhar, do som que ele emite. Após a avaliação da CSBS, a gente faz uma outra avaliação que se chama PSI, que é a interação cuidador e bebê. Então a gente estende um tapete com brinquedos, aonde esse bebê vai brincar com o cuidador por 10 minutos, tá? Feito isso, a gente faz também uma avaliação que se chama Bailey, que é uma escala de desenvolvimento, que tem como objetivo verificar os pontos fortes e fracos do seu bebê, através da parte cognitiva, linguagem e motora. Após a primeira avaliação, a família ela entra no sorteio, onde ela pode receber a psicoeducação, ou a psicoterapia, ou nenhum tipo de intervenção. E feita essa parte, tanto a avaliação online, a avaliação presencial e a avaliação de rastreamento, essa família ela participa de um sorteio onde ela vai entrar no grupo de intervenção com psicoeducação ou psicoterapia. Passa-se 6 meses, aí a gente entra em contato novamente com essa família e a gente faz a segunda avaliação. A segunda avaliação ocorre quando o bebê está com 12 até 17 meses de idade. E nessa segunda avaliação a gente faz a avaliação online, que é igual à primeira, e faz a avaliação presencial também, que é igual à primeira. Feito isso, a gente entra na última fase do nosso projeto, que se chama terceira avaliação, tá? Nessa terceira avaliação, ela já é um pouco mais diferente. A gente faz a avaliação online, faz a avaliação presencial também. Na avaliação presencial, entra a escala da EIDAS, né? Onde a gente vai verificar a comunicação social do seu bebê e também se ele apresenta alguns comportamentos atípicos. É importante a gente ressaltar também que em todos os nossos encontros, quando a gente realiza a avaliação presencial, a gente sempre respeita a vontade do bebê, tá? Então, como é uma avaliação que leva em torno de 2 a 3 horas, a gente faz a avaliação que é a CSBS, depois a interação e a avaliação de desenvolvimento. Se o bebê ele não está respondendo, se o bebê fica irritado, se ele está cansadinho, a gente encerra a avaliação. A gente não quer que o bebê ele fique irritado ou estressado, então a gente está sempre respeitando as limitações desse bebê. Okay? Após a terceira avaliação, aonde finaliza a participação dessa família, se o bebê ele apresenta algum comportamento atípico, onde a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado, nós da pesquisa temos uma parceria com a intervenção da PACT, onde a gente encaminha essa família para que ela venha receber essa intervenção.
Oi, gente, bom dia. Meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, eu tenho doutorado em psicologia também. Trabalhei no doutorado com desenvolvimento inicial da linguagem, com aquisição de vocabulário logo ali no iniciozinho com crianças de 2 anos. Eu dou aula de psicologia também. Eu participei do projeto Floreia, mas no início, eu tinha uma atuação maior no início do projeto. Eu participei de algumas reuniões com a Lise para divulgar, ajudei ela com o estabelecimento de parceria para tentar pessoas que podiam ajudar a gente a divulgar. Também entrevistei algumas famílias no início para coleta de dados. Ajudei a selecionar as primeiras psicólogas, mas essas coisas todas mais no início. Depois fiquei um pouco na coleta e agora estou participando de algumas análises. Primeira coisa, né, que eu vou comentar com vocês é por que eu acho que o projeto Floreia é relevante para o Brasil. Essa intervenção ela é feita antes de aparecerem os sintomas, antes da criança ter qualquer tipo de diagnóstico. E ela tem o objetivo de que os sintomas, se eles aparecerem, quando eles aparecerem, eles sejam menos intensos. E ao mesmo tempo, o EBASES é uma intervenção que ela é muito respeitosa com a criança. Então ela modifica o ambiente a partir da família, né? A ideia é que ela modifique o ambiente para que esse ambiente seja mais acolhedor, para que ele estimule o desenvolvimento da comunicação e dessa criança. É que um projeto igual o Floreia, ele é relevante em qualquer lugar do mundo, porque a gente não tem intervenções para essa faixa etária que tenham boas evidências de que funcionam em crianças tão pequenininhas. E tem evidências de que esse método, de que essa intervenção EBASES funciona em outros países, mas não tem em um país como o Brasil, que é um país enorme, de dimensões continentais, com uma diversidade socioeconômica também enorme, é um país de renda média. A gente não tem evidência de que isso funciona num país como o nosso e não temos outra intervenção com esse público com boas evidências aqui no Brasil também. Então, ponto 1, é relevante pelo público, né, pela natureza da intervenção, mas aqui no Brasil tem uma outra questão, que é a questão do acesso a tratamentos. Então, qual que é a situação aqui? A gente tem algumas famílias que têm dinheiro, que pagam por intervenções, às vezes bastante caras, para crianças que são diagnosticadas com autismo, e nós temos algumas outras famílias que conseguem também algum atendimento por meio de planos de saúde, alguns bons, outros nem tanto, ou tem atendimentos ruins também, né, vamos dizer dessa maneira. E a gente tem uma série de famílias que elas estão, assim, desamparadas, que elas não têm, às vezes pelo lugar que elas moram, dependendo dos equipamentos de saúde que tem, às vezes não tem um profissional que é especializado em trabalhar com crianças autistas para elas levarem os filhos. Então a gente tem um número grande de famílias, tem muita gente que não tem nem diagnóstico, e a gente tem esse número grande de famílias que está desamparado mesmo. E o EBASES, ele é uma intervenção que ele trabalha, que a gente chama de mediada pelos pais. Então, o terapeuta vai trabalhar com os pais e os pais vão trabalhar com a criança. Isso empodera a família, porque você ensina para a família estratégias de lidar com essa criança. E ensina assim, você vai conhecer a realidade dessa família e vai trabalhar com a mãe, o que ela pode fazer naquela realidade dela, formas de interagir com a criança que podem melhorar a experiência daquela criança mesmo. Então, ela tem todo o potencial, o EBASES ele tem todo o potencial para ser uma intervenção muito acessível. E isso assim, para mim, é fantástico. O que eu aponto como aspectos diferenciais do EBASES, do Floreia, na verdade, né? Não é só do EBASES. Primeiro é o rigor técnico, o rigor científico do projeto. A Lise é uma pesquisadora muito séria, muito competente, então, assim, ela treinou muito bem as pessoas, todo mundo tá muito bem supervisionado, as pessoas que estão trabalhando no Floreia são pessoas muito boas, muito competentes, e você tem todo um cuidado com a metodologia do projeto para que ele seja um bom projeto, para que o rigor científico dele seja bem atendido. Então esse é um aspecto diferencial. Um outro aspecto
é o tanto que a equipe dá valor para o acolhimento das famílias. Então, a gente tem muita gratidão pelas famílias, por elas colaborarem com a gente, e a gente tenta ao máximo fazer que a participação no projeto seja uma experiência positiva. E o terceiro fato é o que eu já comentei, que é uma intervenção preventiva. Isso também é um diferencial, por ela ser feita numa fase em que a criança é muito sensível às intervenções também. Olá, meu nome é Lara Tocha, eu sou psiquiatra infantil e eu sou parte do Projeto Florea, sou integrante do Projeto Florea, e no projeto eu atuo como terapeuta iBasis, entregando a intervenção iBasis para as DIADs que participaram do projeto. Então, o apego seguro é um termo derivado da teoria do apego, do John Bowlby, que postula que todas as crianças elas já nascem com uma predisposição a formar vínculos pelos quais elas vão obter conforto e segurança quando estiverem estressadas, né? E esses vínculos são importantíssimos para dar esse suporte necessário para que o desenvolvimento delas ocorra de melhor maneira. Então, quando a gente fala em apego seguro, seria uma forma de vinculação no qual, de um lado, a gente depende de questões da criança e do outro lado de questões do cuidador. Então, em relação às crianças, aos bebês, né, existe a habilidade inata que elas têm para procurar esse vínculo e para iniciar o cuidado deste cuidador. Né? Então, são essas características da comunicação social que já seriam intrínsecas, né, no momento que elas nascem. E do lado do cuidador, a gente precisa de um cuidador que seja sensível e disponível para perceber os sinais comunicativos e as expressões dessa criança e responder adequadamente a essas emoções, aos sinais comunicativos, as manifestações, né, da criança. Então, a iBasis, ela vai atuar ajudando esses cuidadores, né, a aumentar a sua sensibilidade, a perceber melhor o que a criança está comunicando. Então, vai ajudar por meio do vídeo feedback, a gente vai filmar os cuidadores numa relação, né, num momento natural de interação deles com os seus bebês e principalmente como situações de brincadeira, e depois, quando a gente assiste junto com o cuidador principal, ele consegue observar, né, melhor, de um ponto de vista de fora da situação, o que a criança estava comunicando, como que ele respondeu, como ele entendeu aqueles gestos comunicativos, expressivos, os sentimentos e como que ele respondeu. Então, a iBasis vai ajudar nessa sensibilidade parental, né, o que vai ser muito importante para essa criação desse vínculo e que vai justamente favorecer que a criança tenha, né, um desenvolvimento adequado. A minha experiência em fazer parte do Projeto Florea e, né, ser uma terapeuta iBasis foi excelente. Então, eu acho o projeto lindíssimo, é muito bem desenhado, graças a Elise, que é a pesquisadora responsável, e a toda a equipe que, né, trabalhou de forma bastante significativa, com muito empenho, para que esse projeto inteiro saísse. Então, o Projeto Florea, né, uma das vertentes, tem como objetivo entender melhor as trajetórias iniciais do desenvolvimento no autismo, né, e no déficit de atenção e hiperatividade, o que é muito relevante, uma vez que, né, compreendendo melhor essas trajetórias de desenvolvimento, a gente pode buscar produzir formas de dar maior suporte para essas crianças. E trabalhar como terapeuta iBasis foi muito rico, porque primeiro eu pude conhecer, né, mais díades e
perceber quais são as dificuldades, quais são as potências que cada dia te traz. Então, foi muito rico ver essas díades aí passando por um processo de aumentar o vínculo, de maior percepção dos cuidadores acerca dos seus bebês, e justamente por a intervenção ter como intenção ajudar os cuidadores a perceber melhor as formas de se comunicar, as formas de se expressar, né, da sua criança. Isso, além de dar suporte para a criança se desenvolver da melhor forma possível, deu para ver que era muito rico por parte do cuidador, que se sentia mais seguro em conhecer o seu bebê, que se sentia mais confiante no vínculo, que se sentia muitas vezes, né, mais afetivamente conectado, porque estava percebendo que aquele vínculo estava se estabelecendo de cada vez melhor. Então foi uma experiência incrível. Eu só tenho a agradecer ao projeto, né, e a oportunidade de ter podido trabalhar com essas díades. Agradeço a todas as famílias que participaram, né, e a todos que colaboraram para que esse projeto se concretizasse. Então, nossa, temos muito trabalho para frente. Agora, neste momento, estamos terminando o projeto, então os bebês estão completando as últimas avaliações formais do projeto aos 24 meses de idade. Nós queremos continuar o projeto, avaliar os bebês de novo aos 5 anos de idade, para avaliar como é o desenvolvimento mais a longo prazo e os efeitos da intervenção a longo prazo. Estamos trabalhando para abrir um centro de treinamento aqui na intervenção na IBASES, para que podemos treinar profissionais na intervenção na IBASES, para que eles possam usar a intervenção para bebês em todo o Brasil. E também nós queremos implementar a IBASES no SUS para bebês vulneráveis. Então já temos interesse de vários serviços no SUS, por exemplo, o Hospital Universitário da USP, centros de reabilitação, e esperamos que podemos disponibilizar essa intervenção para bebês acessem em todo o país. Então, a primeira análise foi focada em investigar como é o desenvolvimento desses bebês no primeiro ano de vida. Então, não sabemos nada sobre esses bebês no Brasil. Então, eu analisei como foi o desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem, o desenvolvimento das habilidades adaptativas, que são as habilidades que usamos no dia a dia para nossa autonomia e independência, temperamento, que é um construto que é mais ou menos estável ao longo da vida. Então, todo mundo tem traços de temperamento. Por exemplo, algumas pessoas são mais sociáveis, outros são mais medrosos. Então, temperamento e também aspectos do ambiente dos bebês. Então, sono do bebê, uso de telas, a saúde mental do cuidador principal e também uma medida da organização ou desorganização do ambiente doméstico do bebê. E os resultados foram muito interessantes. Então, nos bebês com histórico familiar de autismo e TDAH não apresentaram dificuldades na área de
do desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem, que é excelente, um resultado muito positivo. Os bebês com histórico familiar de autismo apresentaram dificuldades na área de habilidades adaptativas, então indicando que esses bebês têm um pouco mais de dificuldade nas atividades diárias, no desenvolvimento dessas habilidades, que é consistente com a literatura internacional. Os bebês com histórico familiar de TDAH apresentaram diferenças no temperamento, especificamente em traços do temperamento que refletem ao desenvolvimento da autorregulação e regulação emocional. Então, quanto a criança fica angustiada, quanto tempo a criança leva para recuperar após um episódio de angústia, quanto é fácil ou não acalmar a criança. Então, os bebês com histórico familiar de TDAH apresentaram mais dificuldades nessa área do desenvolvimento do que os bebês sem histórico familiar de TDAH. Os bebês não apresentaram diferenças no sono, nem no uso de telas, então isso é um bom sinal. No entanto, as diferenças mais fortes foram na saúde mental do cuidador principal. Então, nos bebês com histórico familiar de autismo e de TDAH, os cuidadores deles apresentaram mais dificuldades com sua saúde mental em comparação com bebês sem histórico familiar, que é muito importante e indica que precisamos apoiar esses cuidadores. E também os bebês com histórico familiar de autismo e TDAH tiveram mais desorganização no ambiente doméstico. Então, um ambiente mais ruidoso. Então, esses resultados são muito importantes, nós estamos preparando eles para a publicação, mas também são importantes para nós porque nós escolhemos a fazer a intervenção na IBASIS, que é baseada, que tem o objetivo de apoiar o ambiente do bebê e a saúde mental do cuidador. Então, não é só focado no bebê. Então, nossos resultados sugerem que isso é muito importante. O movimento de neurodiversidade é muito importante para mim e para minha pesquisa. Então, o movimento de neurodiversidade destaca que é muito importante aceitar as diferenças de bebês e de crianças e de pessoas autistas ou com TDAH e não tentar corrigir diferenças ou problemas. Então, nossa abordagem no Floreia é identificar áreas de dificuldade desses bebês e ajudar a apoiar os cuidadores a apoiar o desenvolvimento desses bebês da melhor forma possível, sem tentar fazer esses bebês serem neurotípicos, por exemplo. Para além de qualquer experiência ou aprendizado acadêmico e profissional, eu pude conhecer uma série de pessoas que eu admiro e que me inspiram a ser uma profissional melhor e justamente humanizada. Quando estamos em um ambiente respeitoso, um ambiente que te encoraja, é óbvio que a gente tem as condições justamente para florescer e para acreditar em você mesma. E foi isso que eu pude vivenciar.